Pauta CEVISP Database 2021. A presente considera a manutenção de todas as cláusulas normativas vigentes em 2019 e 2020 avos que não sejam citadas neste instrumento. Todos os trechos que impliquem propostas de modificações de cláusulas ou montantes econômicos encontram-se em destaque colorido. Na hipótese de haver proposta de supressão de trecho, existirá um traço colorido, no local da supressão. Cláusula primeira: vigência e data base. As partes fixam a vigência do presente termo aditivo de convenção coletiva de trabalho no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022 e a data base da categoria em 01 de janeiro. Cláusula terceira: reajuste salarial e salários normativos. Será concedido pelas empresas integrantes da categoria econômica, aos seus empregados com contrato em dezembro de 2020, inclusive ao quadro operacional e administrativo, um reajuste conforme o índice apurado do IPCA ou INPC, ambos do IBGE, sendo adotado o que for maior, acumulado no período de dezembro 2019 a novembro 2020, acrescido de um aumento salarial real de 5%. Parágrafo 1º. As partes instituem e convencionam que as gratificações de função serão concedidas e calculadas sobre o piso salarial dos vigilantes, nos termos a seguir especificados dentro de cada grupo de atuação. Grupo A: área operacional. Atividades desenvolvidas com ou sem armamento, com ou sem auxílio de dispositivos eletrônicos ou informatizados, na proteção de bens patrimoniais, pessoas e eventos. Cargo piso gratificação de função. I. Vigilante a calcular sem gratificação e vigilante condutor de animais a calcular 10% e vigilante condutor de veículos motorizados a calcular 10% e vigilante segurança pessoal a calcular 10% vigilante balanceiro a calcular 10% vigilante brigadista a calcular 10% e vigilante líder a calcular 12%. Vigilante em regime de tempo parcial, até 26 hectossegundos semana, a calcular sem gratificação. Grupo B: área de monitoramento de segurança eletrônica. Atividades desenvolvidas em ambientes exclusivamente destinados ao monitoramento e gravação de imagens de câmeras de circuito fechado (CFTV) e operação com drones ou VANTS. Cargo pisogratificação de função. I. Vigilante monitor de segurança eletrônica a calcular 5% e vigilante operador de monite eletrônico a calcular 11,77% e supervisor de monitoramento eletrônico a calcular 74,71% e vigilante operador de drone ou VANT a calcular 11,77%. Grupo C: área administrativa e de apoio às áreas operacional e de monitoramento de segurança eletrônica. Atividades desenvolvidas em ambientes administrativos e de apoio interno e externo à área operacional e de monitoramento de segurança eletrônica. Cargo pisogratificação de função. I. Empregados administrativos a calcular sem gratificação. I. Inspetor de segurança a calcular sem gratificação. I. Supervisor de segurança a calcular sem gratificação. IV. Coordenador operacional de segurança a calcular sem gratificação. V. Atendente de sinistro a calcular sem gratificação. V. Instalador de sistemas eletrônicos a calcular sem gratificação. VI. Auxiliar de monitoramento eletrônico a calcular sem gratificação. Parágrafo 2º. As gratificações de função descritas no parágrafo 1º são devidas somente durante o período em que o empregado exercer a função gratificada e não são cumulativas, de forma que,
em caso de exercício de mais de uma função gratificada, o empregado perceberá o valor correspondente àquela de maior valor, somente durante o período em que perdurar o exercício da referida função. Parágrafo 3º. Nos termos do 2º do artigo 468 da CLT, em caso de remanejamento de empregado para outra função sem gratificação, este não fará jus à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Parágrafo 4º. Enquanto perdurar o pagamento da gratificação de função, este valor deverá ser considerado para efeito de cálculo, observada a sua proporcionalidade, das verbas trabalhistas e previdenciárias. Parágrafo 5º. As partes convencionam que para o exercício do cargo de vigilante operador de monitoramento é obrigatório o curso de formação de vigilantes, sendo que este profissional opera exclusivamente em ambiente específico de central de monitoramento com sistemas de CFTV, sistemas de segurança, sistemas de controle de acesso, acompanhando e monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamentos de dados, recursos de rede e disponibilidade de aplicativos, bem como a operação de drones ou VANTS certificados e nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 6º. As partes convencionam ainda que para o exercício do cargo de vigilante, monitor de segurança eletrônica também é obrigatório o curso de formação de vigilantes, sendo que este profissional opera exclusivamente em ambiente específico de central de monitoramento e somente nos sistemas de CFTV, auxiliando o vigilante operador de monitoramento, restringindo-se apenas ao monitoramento das imagens, inclusive o monitoramento das imagens captadas por drones ou VANTS certificados e nos termos da legislação em vigor, sem a operação dos sistemas. Por fim, fica convencionado também que o auxiliar de monitoramento eletrônico não possui curso de formação de vigilantes. Parágrafo 7º. Não se aplica na categoria qualquer forma de reajustamento salarial proporcional. Parágrafo 8º. Os contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social estarão sujeitos à livre negociação. Parágrafo 9º. A utilização da jornada intermitente na categoria, assim como a admissão do pagamento de salário-hora, restringe-se ao disposto na cláusula jornadas especiais para o trabalho intermitente. Parágrafo 10º. Constitui o anexo I da presente norma, que dela faz parte integrante, a tabela indicativa da forma de cálculo de verbas estabelecida na categoria, calculada consoante os novos pisos, salários, verbas e consectários econômicos deste termo aditivo a CCT 2019-2020 avos. Cláusula 12ª. Horas extras. A hora extra será remunerada com adicional de 100% incidente sobre o valor da hora normal, acrescido do adicional de periculosidade e gratificação de função, quando houver. Parágrafo único. O cálculo do valor da hora normal dar-se-á pelo quociente da divisão do salário mensal, por 220 horas. Justificativa. O adicional de horas extras de 100% encontra-se consoante precedente normativo do TRT de São Paulo. Cláusula 13ª. Adicional noturno. Aplicar-se-á o adicional de 50% para o trabalho noturno, realizado das 22 horas em ponto horas de um dia às 5 horas em ponto horas do dia seguinte, para efeitos salariais, acrescido do adicional de periculosidade e gratificação de função, quando houver.
Parágrafo único. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas, nos termos do artigo 73, 5º da CLT. Justificativa: o adicional noturno de 50% encontra-se consoante precedente normativo do TRT de São Paulo. Cláusula 17ª. Vale ou ticket refeição. As empresas ficam obrigadas ao pagamento de vale alimentação ou ticket refeição, por dia efetivamente trabalhado, em qualquer escala, inclusive na jornada parcial, plantões e reserva técnica, no valor facial de R$ 36,36 a partir de 1º de janeiro de 2021. Parágrafo 1º. A empresa poderá substituir o benefício previsto no caput por alimentação fornecida pelo tomador do serviço em refeitório no local de trabalho, obrigando-se no caso de não fornecimento da alimentação, ao pagamento do respectivo vale ou ticket refeição.